as perguntas mais específicas sobre o sono. É, por exemplo, não é, o bebê fez uma cesta das 10 às 11 da manhã. Não, eu quero saber como é que adormeceu. Depois a mãe diz, foi ao colo. Foi ao colo para mim não é a resposta, imagina. Eu preciso de ir mesmo ao detalhe. Eu preciso saber se foi ao colo, o bebê estava na horizontal ou na vertical. Tudo isto tem impacto. Carolina Pinto, CEO e founder da Meia Adormecida, um espaço dedicado aos bebés e ao sono infantil. Existe alguma hora ideal para as crianças irem para a cama? Primeiros meses, eu acho que deve ser, portanto, o bebê adaptar-se à rotina dos pais. Portanto, o ciclo de sono evolui e fica com fases novas. O bebê tem dificuldade em ligar essas novas fases. O deixar de chorar, o que é que achas que é tão utilizado hoje em dia? É cada vez menos, não é? Certo, cada vez menos. A questão é que funciona, só que pela razão errada. Tem-se visto um aumento na utilização de melamil. Isso é realmente preocupante, a quantidade de pais que utilizam melatonina. Eu não aconselho de todo. É na primeira regressão de sono que os pais mais procuram ajuda. Aí é o ponto fundamental em que os pais percebem, ok, calma, que afinal não é sempre melhorar. Por onde é que achas que vem a polémica associada ao co-sleeping? Eu acho que Qual é que foi a primeira razão que te levou a criar a Meia Adormecida então? imagina, eu quando. Portanto, eu não tenho. A meia adormecida não tem muitos anos. Eu fundei a meia adormecida em outubro de 2021. Mas eu já trabalhava no UK, ok? Só que foi tudo desde que eu me comecei a estudar e a preparar para a gravidez. Portanto, não foi assim há tantos anos. Eu comecei a me interessar, comecei a fazer imensos cursos. Só que depois, sei lá, aquilo que me, não sei, fascinou mais foi o sono e então depois especializei-me mesmo em sono. Mas imagina, eu tenho cursos de nutrição, de tudo. Mas lá está, é que o Reino Unido tem uma, imagina, uma força gigante em termos de cursos técnicos e de especializações e coisas que tu não tens de ter uma base, imagina, de saúde para tirar, que é muito mais fácil. Portanto, é raro vocês, por exemplo, terem um nutricionista ou um osteopata ou alguém que tenha mesmo um curso. São sempre Hum. cursos de 3 4 5 meses. Nunca é. Eles têm muito essa vertente. Eu acho que nós estamos a caminhar para lá também. Imagina, já se vê Certo. imensos PTs, por exemplo, que não são de faculdade nenhuma, são simplesmente tiraram aquele curso XPTO de CrossFit ou de outra coisa, não é? Eu Uhum. acho que estamos a caminhar um bocadinho para aí também. Certo, desde que existe a aplicabilidade, nós temos esse exemplo, por exemplo, no Doutor Online em weight loss, porque também temos no UK, e portanto é curioso tu teres trabalhado lá, e é exatamente assim que funciona, Uhum. portanto, aliar o GP, que é conhecido lá, com o Scope Training em weight loss. Imagina, tu lá. Exato, mas tu vais ao GP e a maior parte das vezes que o GP te encaminha-te para mesmo, mesmo que tenhas sei lá, tens uma entorse, tens qualquer coisa, e é sempre encaminhado para uma especialidade, tipo fisioterapeuta, outra coisa, algo que nunca é tipo um médico, digamos assim. Há muito essa questão. É só mesmo casos muito graves, tipo doenças, e isso é que então vais, obviamente, para a especialidade, não é? Mas existe isso, por exemplo. Tu és vista a gravidez inteira, eu fui vista por uma midwife. Uhum. Portanto, não foi quase nunca um obstetra, que é completamente diferente, não é? Não tem nada a ver. Portanto, uma midwife é tipo uma enfermeira parteira, digamos assim. E voltando aqui à Mãe Adormecida, Uhum. pronto, que é o tema principal, sono infantil deste episódio, sendo que vieste do UK para cá, e os mercados são diferentes, como já mencionaste, o Aham. que é que cá em Portugal, especificamente, as pessoas levam a procurar o teu projeto, neste caso já a tua empresa? Eu acho que aqui não existia, agora existe muito mais, claramente, mas há 4 5 anos não existia quase nada sobre sono infantil. E acho que qualquer curso de preparação para o parto que vocês vejam ou que tentem ver os temas que são abordados, é raro. Aliás, eu acho que quase nenhum, talvez na época em que eu estava grávida, falava sobre o sono. E eu acho que foi isso que me fez também vir para cá, porque eu no início comecei a escrever, não é? Tudo em inglês, a desenvolver sempre tudo para lá, e depois eu comecei a perceber que, não, espera, afinal, tipo, em Portugal há uma falha aqui gigante, isto não existe. Então comecei a escrever em português e inglês durante uma fase, mas depois foi muito difícil manter os dois, acho que é muito difícil Uhum. na mesma página, e então decidi depois só dedicar-me a Portugal. Também acho que em Portugal existia, ou melhor, não existia nunca uma resposta direta. Imagina, qualquer coisa que se calhar que se via, por exemplo, um post no Instagram, nunca explicava muito bem.
sei lá, é benéfico usar espeto ou não? Devo tirar a partir de certa altura ou não? E eu via que a resposta nunca era exata. E eu acho que as mães e as recém-mães procuram respostas, Uhum. procuram coisas sim ou não, procuram horários, procuram regras, procuram dicas. E eu acho que isso não existia. E então foi isso também que me fez, ok, eu vou dar mais do que aquilo que se calhar outras concorrentes minhas dão. Então eu acho que foi por isso que eu se calhar cresci tão rápido no início. Isto para nós foi o contexto perfeito, porque aqui o nosso objetivo com este episódio e com este podcast de uma forma geral é dar palco e resposta a esses problemas bem concretos. E portanto, nesse aspecto, o que criámos aqui esta dinâmica que é um bocadinho diferente do que o habitual, não é? Do que o formato de um podcast habitual, e trouxemos, voluntariámos e trouxemos a nossa família toda e para mostrar as olheiras resultantes do sono infantil, ou às vezes falta dele, e, e portanto gostávamos sim de trazer esta praticidade para esta conversa. Como tal, eu pergunto, como é que é uma consulta de sono infantil quando uma mãe, habitualmente, imagino eu, venha e te procure, como é que é a estrutura da consulta? Então, olha, normalmente eu começo os primeiros 5, 10 minutos a fazer algumas perguntas gerais sobre saúde. Portanto, acho sempre importante perceber se o bebê tem algum problema ou não. E quando eu digo problema, pode ser uma coisa simples, como por exemplo ter um refluxo ou refluxo oculto, ou muitas cólicas, ou por exemplo teve um torcicólogo, qualquer questão que muitas vezes não é nada de grave, mas tem efeito no sono. Eu acho que muitas vezes as pessoas ah, pensam que, ok, o problema é o sono e eu vou resolver com alguma solução de sono. E não é, pode ser outra patologia qualquer, não é que exista, e às vezes tentamos mudar o sono quando não é isso. Ahm, Faço, por exemplo, também algumas perguntas relativamente ao tipo de leite, não é? Se é amamentação, se é leite fórmula, se usa chupeta, se não. São tudo questões que têm muito impacto no sono. Onde é que o bebê dorme, se dorme no next to me, se dorme com os pais, se não. E depois começo a perguntar como é que é toda a rotina do dia a dia. Mas desde manhã à noite, normalmente tento sempre perceber como é que são 24 horas em termos de tanto de horários, alimentação como de sono. E quando eu pergunto as perguntas mais específicas sobre o sono, é, por exemplo, não é, o bebê fez uma cesta das 10 às 11 da manhã. Não, eu quero saber como é que adormeceu. Depois a mãe diz, foi ao colo. Foi ao colo para mim não é resposta, imagina. Eu preciso de ir mesmo ao detalhe. Eu preciso de saber se foi ao colo, o bebê estava na horizontal ou na vertical. E a mãe como é que estava? Estava a andar ou estava a fazer um movimento tipo de balanço, como se fosse tipo agachamento, a subir e a descer? Tudo isto tem impacto. Porquê? Porque quando tu pensas num bebê que futuramente, não é? Ou que esse seja o objetivo dos pais, vai dormir num berço, é uma superfície completamente horizontal, Hum. estática, não é? Que tu não consegues andar para cima e para baixo, por exemplo. Portanto, todas essas especificidades e detalhes são muito importantes para mim. Portanto, eu depois foco mais nesse ponto de como é que a mãe adormece o bebê e depois pergunto quais é que são os objetivos. E aí, imagina, ok, eu quero que o meu filho durma a noite toda, ok, mas como é que, o que é que estamos aqui dispostos a fazer, não é? Vamos manter a cama compartilhada, não vamos. Vamos manter a alimentação de noite, não vamos. Quer dizer, há uma série de questões, não é? Que a mãe depois me tem de dizer até que ponto é que está uh, apta a alterar, não é? Ou não querer alterar. Portanto, nós aí somos muito, muito flexíveis. Eu tento sempre manter, vamos dizer assim, as rotinas e os ideais daquela família. Depois vou a fundo relativamente aos horários, porque conjugar as duas coisas é o melhor, não é? Portanto, não só as vossas rotinas, os vossos ideais, mas também em termos de horários. Porque nós sabemos todos, não é? Nós não temos o mesmo internal body clock, não é? Uhum. Portanto, cada um de nós tem um cronotipo e esse cronotipo pode nos fazer com que sejamos pessoas que acordam cedo e que gostam de acordar cedo e que vivem bem assim, e outras pessoas que para elas isso é realmente complicado. E o que eu depois tento fazer é conseguir que a primeira fase do sono do bebê, que é normalmente a melhor da noite, portanto, o primeiro bloco, que é quando nós atingimos o sono mais profundo, seja mais ou menos ao mesmo tempo que os pais,
Para quê? Para que os pais, nos primeiros meses, consigam descansar um bocadinho mais. Então, se calhar, por exemplo, se eu tivesse uma consulta a ver o Tomás e se vocês me dissessem que, olha, nós deitamos sempre tarde e gostamos de dormir até tarde, eu se calhar aconselhava-vos a deitarem o Tomás, se calhar mais por volta das 10, 11 da noite, enquanto que se calhar outro casal Uhum. que acorde cedo e que não se importe, eu consigo, ok, então vamos puxar um bocadinho mais para a frente e deitarmos ali o bebê entre as 8h30 e as 9. Isto tendo em atenção que o Tomás é pequenino e os bebés no início dormem poucas horas de sono noturno. Portanto, muitas vezes ouvimos dizer que o bebê vai dormir 12 horas, não é? E isso não é bem assim. Então, estou a alertar para esse ponto. Mas isso por acaso deu-me aqui uma ideia, que se calhar vamos mudar aqui um bocadinho o script e fazer uma coisa diferente. Então, nós tínhamos algumas perguntas preparadas de parte a parte para falarmos um bocadinho sobre isto, mas se calhar vamos inverter aqui os papéis e fazemos o seguinte: eu vou introduzindo os temas, se calhar a Melissa vai contando um bocadinho do que é que se passou connosco, um exemplo real, e depois tu comentas e elaboramos um bocadinho mais e entramos em mais detalhe, parece Aham. bem? Sim, claro. Boa. Claro que sim. Então, se calhar, um primeiro tema que nós queríamos trazer são os padrões do sono, os padrões naturais do sono. Uhum. Se calhar começava a Melissa, e o Tomás, se ele quiser também, a falar um bocadinho de como é que foi a nossa experiência com ele e depois entramos em maior detalhe. Ok, então eu acho que aqui podemos começar, se calhar, logo pela primeira noite, que eu acho que é aquela que muda logo o nosso sono, não é? Que também é importante nesta questão do sono infantil. E a primeira noite, que é na maternidade ainda, o que eu senti, aliás, ambos sentimos, não é? Logo ali uma inquietação, não conseguimos dormir descansados. Será que ele está a respirar? Será que ele está bem? Primeiro porque está a dormir num berço, não é? Não está literalmente colado a nós. Então estamos sempre em precaução, não é? Será que está tudo bem? E depois também a questão das interrupções. As enfermeiras estão sempre a entrar para ver se está tudo bem, ou porque eu tenho que ser medicado, ou seja o que for, não é? O nosso sono também está sempre a ser interrompido. Se bem que eu acho que na primeira noite até foi mais ou menos tranquilo, porque ele até dormiu bem, não é? Ele tinha acabado de nascer, ainda estava assim muito. É o normal, acho eu. Uhum. É. Depois, gabávamos imenso o nosso bebê porque ele era espetacular, dormia super bem, fazia ali blocos de 6 horas, o que é ideal, não é? Para Incrível. nós Aham. era, meu Deus, estamos cheios de sorte, vai ser sempre assim, o nosso bebê é perfeito. E entretanto, chegámos ali aos 3 meses, 3 meses e meio, mais ou menos, e começou a cair totalmente. Ou seja, ele começou a fazer blocos de 2 em 2 horas, desde o início, desde o primeiro bloco. Chegámos a ter ali, eu acho que aos 4 meses, 1 a 2 semanas em que ele acordava de hora a Da hora. hora a hora. Aham. E atualmente, que ele já tem 5 meses e 2 semanas, atualmente dorme 2 em 2 horas. Acorda de 2 em 2 Duas em horas, duas portanto. horas. Aham. Ou seja, este é um bebé Uhum. que só mama, é amamentação exclusiva. Uhum. Durante a noite, sempre que ele acorda, eu dou maminha, Uhum. porque eu quero é dormir. Vamos ser Claro, e a sinceros. forma mais É rápida, a não é? forma De ele mais voltar a rápida. dormir. Às vezes, nem 5 minutos e ele já está a dormir novamente. Aham. E, E também não hum, tem Xuxa, e também não por tem isso, Xuxa, lá pronto, está. não sei Também é se, Sim, importante como falaste isso portanto, há se referir. bocado. calhar, exato, se calhar aproveita e faz um bocadinho também de sucção que precisa para se Exatamente. regular Sim. Isso, na mama, não é? Aham. exatamente. Exatamente, sim. Eu não consigo confirmar que ele efetivamente mama e bebe o seu leitinho de todas as vezes, porque há Uhum. vezes em que está ali 3 minutos e está só e acaba por adormecer, não é? Mas, ou seja, este padrão tem sido assim um bocadinho difícil e Aham. a questão das horas, por exemplo, a que horas nos deitamos com ele, geralmente nós tentamos deitar-nos com ele, porque lá também já reparamos que o primeiro bloco é quando ele dorme mais tempo, mas pronto, perceber aqui. Uhum. Então, olha, Melissa, primeiro queria-vos dizer que o padrão do Tomás é completamente normal. É exatamente assim. Portanto, no início o bebê dorme muitas horas. O ciclo de sono é muito simples. É composto apenas por sono profundo e sono REM, que é o sono ativo. E a partir mais ou menos dos 4 meses existe uma maturação do ciclo de sono. Portanto, o ciclo de sono evolui e fica com fases novas. E o que é que acontece? O bebê tem dificuldade em ligar essas novas fases. Portanto, é como se ele entra no sono e assim que vai para uma fase nova é como se não soubesse lidar com essa fase. Imaginem o que é um carro automático e um carro manual. De antes ele conduzia um carro automático, só tinha duas fases, não é? Portanto, ele acelerava ou travava, vamos supor, e agora conduz um carro manual, que tem quatro fases do ciclo de sono e, portanto, acaba por ter dificuldade em ligar. Então, esta regressão de sono não é uma regressão, no fundo é uma evolução, não é? Porque o ciclo de sono vai ficar igual ao de um adulto, a única coisa que difere é a duração de cada fase, mas ele tem dificuldade em lidar com essa evolução. Portanto, ele agora provavelmente já está um bocadinho melhor. Normalmente isso acontece com 4 meses, mas
começamos a sentir ali por volta dos 3,5 até aos 4,5, 5. Demora ali entre 2 a 6 semanas, normalmente. O que é que acontece? Muitas vezes é nestas fases de regressão, é nestes períodos mais difíceis que se criam associações de sono. Ou seja, imagina o que é que pode estar a acontecer agora. Ele se calhar já passou a regressão, ele já está bem no ciclo novo de sono dele e já sabe lidar com isso. No entanto, de todas as vezes que ele acordou, com 3 meses e meio, 4 meses, ele se calhar só precisava de um bocadinho de ajuda a ligar o ciclo. E o facto de se ter sido sempre dado o mesmo estímulo, neste caso foi a amamentação, fez com que o Tomás, na cabeça dele, ligasse que, ok, o sinal, aquilo que eu preciso para voltar a dormir é a amamentação. E então agora, sempre que ele faz a ligação entre um ciclo e o próximo, é isso que ele quer e precisa para voltar a dormir. O que é que eu aconselho se nós tivéssemos tido esta conversa Isso. com 3 meses e meio? Imagina, era vamos sim responder ao Tomás, vamos ajudá-lo de todas as vezes que ele acordar, mas vamos tentar que ele volte a adormecer sempre de formas diferentes. Ou seja, imagina, ele já só mamava, vamos supor, de 6 em 6 horas, não é? Portanto, uma vez, 2 por noite. Uhum. Imagina, teres mantido o padrão da amamentação igual, e as outras vezes, uma vez dar um bocadinho de colo e abanar, outras vezes vinha ao pai e dava um bocadinho de colo diferente, outras vezes tentava só pôr assim a mãozinha no peito, fazer umas festinhas, ou seja, variar a forma como voltamos a adormecer o bebê para que ele não ligue só aquele hábito específico, não é? Portanto, variar um bocadinho. Até por acaso nós até o fizemos, não é? Porque nem sempre adormecia com a ir ao Sim, peito sim, é verdade. e eu, a minha forma, não é? Uma vez que não tenho, nem forma de dar, era abaná-lo um bocadinho, mão no peito, às vezes deitar-me ao lado dele, exato, a simular ali o white noise, e ele acaba até por Para adormecer. e respeitar esses estímulos e acaba por adormecer. Mas Sim, mas se calhar o que aconteceu foi que tu, se calhar, imagina, se calhar fizeram isso, não sei, estou a dizer, se calhar na primeira semana ou segunda, certo? Sim, sim, não foi E algo que mantivemos. é isso. E se calhar vocês começaram a perceber que, não, espera, de todas as formas, a amamentação é realmente aquela que ele volta a adormecer mais rápido. E essa depois, é que adormece mais rápido, sem exato, e dúvida. depois cá com o acumulado do cansaço a pessoa mantém sempre aquilo que é mais fácil, não é? Ele durante a noite às vezes até acorda e fazemos isso, ou eu faço mais isso antes que ela acorde, mas sim, claro que a amamentação é de facto É o mais rápido. é mais rápido. É. Uhum, E acabamos por manter, porque lá está, também quero, eu, no caso, não é? Quero descansar, claro. porque de 2 em 2 horas o meu sono também está sempre a ser interrompido, então acabo por dou ali a maminha para ele também voltar a adormecer rapidamente. Existe alguma hora ideal para as crianças irem para a cama? Porque há bocado falaste na possibilidade de serem várias, portanto é adaptado à nossa rotina ou nós é que nos devemos adaptar à rotina dele? Nos primeiros meses, eu acho que deve ser, portanto, o bebê adaptar-se à rotina dos pais. Não existe necessidade de deitar o bebê, imagina, desde que nasce às 8 da noite. Agora, ali por volta de um ano e pouco, sim, é benéfico. Quanto mais cedo eles forem dormir, melhor. Porque o nosso sono e o dos bebés e das crianças, no início da noite, nós atingimos uma percentagem de sono profundo maior. E isso Uhum, só é possível até ali à meia-noite, 1 da manhã. Portanto, quanto mais tarde nós nos deitamos ou uma criança se deita, é sono profundo que estamos a perder. Não é, é impossível isso depois acontecer. Se nós nos deitarmos da meia-noite às 8 da manhã, por exemplo, uhum. não vamos ter o mesmo sono do que se nos deitarmos às 9 da noite e acordarmos às 4 ou 5 da manhã. Mas isso a partir do momento em que falámos na regressão dos 4 meses e aquela regulação que mencionaste são os ciclos circadianos, não é? Não, É entrar, ainda desculpa, não? não. O que eu quis dizer com isso é mesmo a evolução do ciclo de sono. Portanto, imagina como é que nós dormimos durante a noite só. O ciclo circadiano é o nosso relógio biológico interno. Aí liga o sono noturno. A nossa é principalmente guiado pela nossa exposição à luz natural e os horários das refeições. O ciclo circadiano é algo que o bebê nasce sem ciclo circadiano e é desenvolvido até ali também aos 3, 4 meses. Ok. Portanto, há bebés que têm muita dificuldade no início em dormir durante a noite, tanto dormem de dia como de noite, por causa disso, porque ainda não têm o ciclo circadiano tão desenvolvido. Outros que conseguem mais rapidamente ter. Portanto, mas são duas coisas diferentes. E, e nesse aspecto, existe algum mecanismo que nós possamos fazer de forma mais proativa
para mitigar os efeitos desta regressão? Fala-se muito na regressão dos 4 meses e nós sentimos-la Uhum. de forma muito insistente. Existe alguma forma de nós mitigarmos isso? Sim, imagina, é impossível ah, evitar que um bebê passe por essa evolução, não é? Do ciclo. É impossível, vai sempre acontecer. O que é que eu acho que é fundamental é variar ao máximo a forma como o bebê adormece, ou seja, sermos, por exemplo, na primeira sesta adormeceu ao colo, na segunda foram passear, deram uma volta de carrinho e ele adormeceu, na terceira estava no sling e adormeceu, na quarta, ok, foi a mamar, na quinta foi novamente ao colo, portanto, variarmos ao máximo. E depois outra coisa e super importante é evitarmos o cansaço extremo, ou seja, termos atenção ao tempo que o bebê está acordado. Portanto, nunca deixarmos, sei lá, ali com 4 meses ele aguenta cerca de 1 hora e meia. Nunca deixarmos o bebê muito tempo seguido acordado. Isso vai fazer com que ele tenha muito mais dificuldade a dormir e que a noite depois seja muito pior. Se nós conseguirmos garantir que ele vai sempre dormir quando está pouco cansado, os efeitos da regressão não se sentem tanto. E é razoável utilizarmos qualquer um desses tipos de incentivos para ele adormecer ou formas de adormecer, ou se não o fizermos, vai criar algum tipo de dependência num deles em específico? Por exemplo, se for só maminha, ou se for sempre em passeio, ele vai necessitar? Normal, sim, é aconselhado que se varie um bocadinho, que não se faça sempre a mesma coisa. É claro que, por exemplo, pousar um bebê no berço e esperar que ele adormeça é quase impossível, não é? Nós sabemos, porque o bebê quer contacto, não é? Ele Uhum. precisa de ter contacto ou precisa de ter movimento. Bem, sim. Ele precisa de talvez três coisas fundamentais: é o contacto, o movimento e a sucção. Contacto, movimento e Portanto, sucção. Boa. então, o que é que eu digo? Digo e o que é que aconselho às minhas clientes? É que tentem mais ou menos variar. Portanto, nunca, porque é que eu vou estar a dar tudo ao mesmo tempo? Imagina, na primeira sesta do dia, gastar ali os meus trunfos todos. Se calhar vou só tentar dar um bocadinho de colo de embalo, não é? Portanto, o tal movimento, com um bocadinho de contacto e depois tentar deitar no berço, por exemplo. Ou se está a mamar, não vou estar a mamar e na bola de pilates ao mesmo tempo. E quer dizer, eu vou tentar limitar e fazer ali uma ajuda de cada vez. Ok. Isso aí, isso faz muito sentido. Então, dissociar, se calhar, os vários momentos e não jogar com todos em conjunto. Exato. E Ok. também não sempre a mesma coisa. É, imagine que um adulto, se todos os dias, ah, ou, por exemplo, vamos supor que todos os dias à noite, tu tens de ter almofada, não é? Por Uhum. exemplo, se eu te agora dissesse, olha, deita-te aqui no chão e dorme, tu não ias conseguir, não estás na tua cama, não estás no teu ambiente, não tens a tua almofada. Portanto, e isso acontece porquê? Porque se cria um hábito, não é? Porque ao fim de um tempo, tu começaste sempre a adormecer e a dormir da mesma forma. Uhum. Pronto, isso acontece com os bebés. Então, aquilo que talvez seja o meu conselho fundamental é que variem a forma como adormecem o bebê para que ele não crie aquele hábito específico muito forte. Portanto, tentar variar. E o variar vai também ajudar a família. Porquê? Porque o pai vai poder Pois. participar. E eu acho que isso é fundamental para uma mãe, não é? Em pós-parto, que está cansada, não é? Que está exausta muitas vezes. Portanto, é só vantagens. Hum, o que me leva aqui a uma pergunta que é, no nosso caso em específico, em que é a amamentação exclusiva, a minha participação, quando é necessário amamentar, é nula. Porque nós também não introduzimos nem biberon, nem Xuxa. Sim, mas Pedro, a Melissa pode estar a amamentar e tu podes, por exemplo, durante a noite, vamos supor, eu normalmente hum, aconselho que troquem a fralda antes, Uhum. para depois não estar, depois do bebê ser amamentado, geralmente ele já está praticamente a dormir ou muito molinho, portanto, para não estar depois a voltar a acordar. Por exemplo, tu podes, ele acorda, tu podes ir logo trocar a fralda, Uhum. a Melissa, entretanto, vai-se preparando, depois passares o bebê ao Tomás à Melissa para ela o amamentar e no fim tu ficares um bocadinho com ele ao colo na vertical para ele arrotar. Portanto, eu acho que pode ser aqui, pode haver aqui uma dinâmica, não é, de ajuda que se calhar vai aliviar, em vez da Melissa estar se calhar 45 minutos com o bebê, tu se calhar estás os primeiros 5 e os últimos 10 ou 15 antes de se voltar a Nós deitar. fazemos essa dinâmica, mas é invertida. É, ele mama primeiro, porque fica um bocadinho agitado, e depois eu pego nele e é que vou mudar a fralda. Mas a dinâmica é essa, só que invertida. Ok, E depois eu ponho na cama e ele adormece. aham, ok. Então experimentem trocar, Ter, ok? sim, porque a fralda, até
para não estarmos depois logo ali a deitar e levantar as perninhas, às vezes pode, não é? Portanto, pode ficar um bocadinho Uhum. mal relativamente aqui ao leite, pode haver Uhum. aqui Um mais. refluxo. Exato. Então, tento ao contrário. E também porque despirmos o bebê, claro que de inverno faz muito mais efeito, mas despirmos o bebê baixa muito a sua temperatura corporal. E isso é um dos fatores que depois dificulta o readormecer. Então, se vocês trocarem a fralda antes, depois o bebê vem a ser amamentado e regula novamente a sua temperatura corporal por estar perto da mãe. Ou seja, é só vantagens. Certo. Por acaso fazemos isso é mais, acabou por ser mais por desespero da situação, onde ele Sim, ele está a acalmava chorar e logo. então é logo a mamar, não é? Mas Exatamente. também, Mas vamos tentar criar esse sim, compasso de se espera. ele tiver com mesmo muita fome e muito esperado, o que vocês podem fazer é dar um bocadinho, maminha, ali uns Uhum. 5 minutinhos, ou uma das maminhas, depois trocar então a fralda e depois voltar à outra para então ficar bem e bem alimentado. Hum, e uma vez que ele agora tem 5 meses e meio, o que é que nos espera? Falámos aqui mais ou menos dos padrões de sono até esta idade. O que é que nos espera daqui para a frente, mais ou menos, para também não ser em demasia, até aos 12 meses? Uhum, Qual é que é a evolução que vai haver até lá e se existem outro tipo de regressões? uhum. Existem outros tipos de regressões. As regressões andam normalmente ao mesmo tempo que os grandes saltos de desenvolvimento. Ou seja, tudo aquilo que o bebê passa em termos de desenvolvimento vai regredir um bocadinho o sono. Portanto, imagina o início da introdução alimentar. É realmente uma grande mudança para o bebê, não é? São os sólidos, é a cadeira da papa, é a posição, é tudo. E depois também a adaptação do sistema digestivo, que antes não tinha fibra, não é? Por exemplo, só o leite. E portanto, essa adaptação, se calhar, vai criar ali uma pequena regressão. Não é oficialmente, não existe uma regressão dos 6 meses, mas o sono tende a piorar um bocadinho no início dos 6 meses e é devido a isso, devido à introdução alimentar. Depois, assim, oficialmente, temos ali a regressão dos 8 meses, que a principal causa é a ansiedade de separação. O, o Tomás, portanto, quando vê um objeto, ele sabe que esse objeto existe. Se tu esconderes o objeto, o Tomás não sabe que ele existe. A partir dos 6, 7 meses, o Tomás começa a ter consciência que as coisas existem mesmo quando não as vê. Então, ele começa a ter consciência que mesmo quando não vê a mãe, ela existe. E, na cabeça dele, sempre que a mãe não está no seu campo de visão, é como se ele estivesse a sentir que está abandonado ou que está a ser separado da mãe. Também é conhecida, em vez de ser ansiedade de separação, pelo síndrome do abandono. Então, o Tomás vai acordar muito mais vezes e tu vais ver que se cá às vezes há ali uma fase, uma semana, duas, de hora a hora, só para ter a certeza que vocês ainda estão lá para ele. Portanto, ele vai, e lá está. Novamente, o que ele quer é só uma ajudinha, é sentir-se seguro. Portanto, aí eu aconselho que se calhar a Melissa vá ao pé dele, diga: a mãe está aqui, uma festinha, mão no peito, e isso já vai acalmá-lo e provavelmente ele vai conseguir voltar a adormecer. Depois a seguir temos a regressão dos 12 meses. A regressão dos 12 meses tem a ver com a parte motora, portanto, o desenvolvimento nessa parte. O bebê normalmente já gatinha, começa a querer levantar-se, a querer andar, portanto, tudo aquilo que as crianças e os bebés aprendem durante o dia e desenvolvem é assimilado pelo cérebro durante a noite. Então, o que é que isto significa? Que cada fase de desenvolvimento, que quando vocês notam que há uma evolução muito grande durante o dia, olha, ele começou a tentar apoiar-se e levantar-se, ou ele começou a dar os primeiros passos, vamos supor, existe um período de regressão no sono, ou seja, o sono piora um bocadinho. Porquê? Porque o cérebro está a tentar assimilar tudo aquilo que o bebê está a adquirir durante o dia. Muito bem. E também associada à regressão do sono, e eu acho que isto aqui é um bocadinho transversal a todas essas fases, existe o que é chamada a hora da bruxa. E que eu pensava que isso era um mito, mas efetivamente ela existe. Explica-nos um bocadinho o que é e se Uhum. existe mais uma vez alguma forma de mitigar ou diminuir os efeitos. Bom, a hora da bruxa é ali um acumular de cansaço, ok? Que existe nos primeiros meses, por volta ali das 7, 8, 9 da noite. Normalmente vem associado de cólicas e, portanto, acaba por ser ali um momento de desconforto para o bebê. Até se diz que
uma amamentação mais próxima nessas horas é benéfica, chama-se cluster feeding, ou seja, amamentar muito naquele bocadinho. Mas eu diria que a principal razão porque isso acontece é o cansaço acumulado. Ou seja, imagina, o bebê acorda de manhã e vamos supor que esta garrafa de água é a pressão de sono. Portanto, é aquilo que o bebê ganha de sono. Portanto, ele acorda, está aqui vazia, vai-se cansando, 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 entanto faz a primeira cesta, alivia novamente esta pressão do sono. Portanto, faz a segunda, alivia novamente. O que é que acontece quando eu deito o bebê mais tarde do que aquilo que ele precisa para a primeira cesta? Ele vai ceder esta pressão toda e imagina, a água passa daqui, não é? Da garrafa. E quando ele dorme, ele já não vem ao zero, ele já não consegue. Portanto, ele já fica aqui meio cansado. Portanto, o sono já não vai ser tão bom. Depois, na segunda sesta, acontece igual. O que é que acontece? Ele vai acumulando cansaço e os níveis de cortisol, que é o stress e adrenalina, no organismo ficam muito elevados. Ao fim do dia, é o acumular desse bocadinho de cansaço extra na primeira sesta, na segunda, na terceira, na quarta, que faz esse choro depois muito profundo ao fim do dia. Como é que eu corrijo? Normalmente, se o dia já começou mal, é difícil. Porquê? Porque o cortisol só faz reset em 24 horas, não é? Durante a noite. E depois de manhã volta outra vez. Então, o que eu aconselho sempre é: ok, vamos esquecer o dia de hoje, quando já houve, por exemplo, muito choro na primeira sesta e vocês já sabem que houve ali um cansaço excessivo. Ok, vamos obviamente tentar adormecê-lo sempre rapidamente, mas cá já ter a certeza que o fim do dia desse dia vai ser difícil e se calhar à noite. E depois no dia seguinte de manhã termos sempre muita atenção aos sinais de sono. Portanto, deitar o bebê antes de ele estar exausto vai fazer toda a diferença nessa dita hora da bruxa. Não é? E portanto, nesse aspecto em que existe um dia mau, é, existe alguma forma de, além de suprimirmos logo a necessidade de sono do bebê, imediatamente nas próximas cestas, da noite não ser um desastre ou não? Imagina, é isso, é tu tentares que as cestas seguintes não sejam tão más e tentar não atrasar de todo, principalmente nos primeiros meses, é fundamental. E eu diria que se calhar nessa noite, por exemplo, tentar, aí sim, se calhar, mal o bebê desperta, ir logo, tentar logo ajudar. Portanto, imagina, se eu já tive um dia que foi um bocadinho mais complicado, então aquela questão que eu estava a dizer, trocar a fralda antes, etc. Se calhar não, porque eu sei que o bebê já vai acordar muito mais irritado. Portanto, Uhum. se calhar dá logo colo, maminha, tudo, tentar que volte logo a adormecer, entrar num novo ciclo e não deixar que esse cansaço fique ainda mais pronto, visível e irrite mais o bebê. Este tema das regressões é algo que os pais se preocupam muito? Sentes que existem muitas questões à volta deste tema? Ou qual é que seria, dentro do que são os padrões de sono habituais, deste tema dos padrões de sono, que é o tema principal que os pais se preocupam? Eu diria que é na primeira regressão de sono que os pais mais procuram ajuda. Eu acho que se calhar existe uma expectativa um bocadinho errada quanto ao sono do bebê. Eu acho que quem tem um bebê acha que o sono vai sempre melhorar e então não estão preparados para aquelas 4, 6 semanas de regressão. Portanto, eu acho que aí é o ponto fundamental em que os pais percebem: ok, calma, que afinal não é sempre a melhorar, e se calhar vou precisar de ajuda. E a que altura é que, porque tu disseste há bocado que nós devemos ajustar ao bebé numa fase inicial, Uhum. correto? Mas depois já há ali um momento em que é o contrário. Ali por volta de um ano e meio, já é bastante, é mesmo importante deitarmos o bebê cedo. Portanto, garantirmos que o sono noturno acontece cedo, ali entre as 8 e as 9 da noite. Enquanto que no início, o bebê dorme 15, 16 horas. Como é que é a divisão dessas 15, 16 horas? É mais ou menos metade durante o dia e metade durante a noite. Ou seja, as cestas acabam por compensar o sono noturno. Portanto, mesmo que o sono noturno não seja incrível, durante o dia o bebé compensa. O que depois começa a deixar de acontecer, porquê? Porque a necessidade de sono vai sempre diminuindo. E o sono diurno, que são as cestas, vão sempre diminuindo, não é? Portanto, quando o bebé tem ali um ano e meio, e faz apenas uma cesta, já é importante garantir que a noite é optimizada, portanto é o melhor da noite. E o bebé dorme melhor quanto mais cedo for dormir. Eu questionei isto porque há aqui um tema que é muito polémico, e que eu vou dizer categoricamente que nós fazemos, que é o co-sleeping.
E nós fazemos isto e surgiu aqui por um motivo em particular, que é precisamente o cansaço, mas diria mais o cansaço dos pais e a facilidade do que propriamente do Tomás em si. Portanto, nós fazemos co-sleeping de há uns meses para cá. Não começou logo de início. No início ele dormia num berço de grades à parte. hum, e, hum, e agora de há uns meses para cá fazemos-lo. E é muito mais simples toda a interação, não é? Porque ainda melhor do que um Next to Me ou o equivalente, porque não temos mesmo que nos levantar em certos momentos. Hum, e pronto, no caso da mãe, ainda bem que ela chegou, que foi um ótimo timing, para descrever um bocadinho, como nós tínhamos combinado há pouco, como é que foi este percurso ao momento em que depois acabou por se tornar meio que permanente. Então, nós no início, primeiro isto é um tema assim um bocadinho difícil para os pais no geral, que é demasiada informação de onde é que ele deve dormir, como é que deve ser o colchão, como é que deve ser a cama, se tem que estar inclinado, se deve dormir com os pais, se o ninho é bom, se o redutor é bom, é uma confusão, não é? Nós, antes dele nascer, já estamos ali num stress em saber se estamos a fazer tudo bem, se estamos a comprar as coisas certas ou não, se estamos a investir nas coisas boas ou não. Então, nós no início optámos por não ter o Next to Me. Um bocadinho, sim, um bocadinho a papá. Pronto. Optámos por não ter então o Next to Me e comprámos um berço de grades com um colchão XPTO, que não podia ter X, Y, Z, e começámos por tentar isso então, no berço. Correu bem, não posso dizer que não correu bem, quem estava mais alerta até era o pai. Eu até acabava por conseguir dormir e só acordava assim quando ele realmente, Uhum. pronto, queria mamar. Fora isso, o pai é que estava sempre no sobressalto, estava sempre a ir ver se ele estava bem. Chegámos a pôr o berço do lado dele para ver se ele ficava mais calmo, mas chegámos ali a um ponto em que não estava a funcionar, então optámos por colocar o ninho no meio de nós os dois, para termos ali meio que uma barreira, porque não temos a cama virada contra a parede, nem uma grade, o que é Uhum. suposto, pronto, fazer o Uhum. co-sleeping. E então optámos por colocá-lo no meio de nós e continuámos a fazê-lo, porque lá está, ele começou a acordar cada vez mais vezes e por questões de facilidade, lá Uhum. está, ele ficou no meio de nós. Até há pouco tempo tem sido assim, há cerca de um mês mais ou menos. Experimentámos novamente o berço, mas desistimos porque ele continua a acordar 2 em 2 horas e acaba por ser mesmo muito difícil eu ter que levantar, tirar o bebê, voltar Uhum. para a cama, voltar a pô-lo. Uhum. Depois podia acordar, porque o berço é um bocadinho mais longe, não é? Então, é um bocadinho difícil para nós esta questão de quando é que vamos conseguir pô-lo no berço, quando é que ele deve ir para o berço e dormir lá sem o ninho, com o ninho, quando é que ele vai para o quarto dele. Então estamos assim um bocadinho sem saber se estamos a fazer o que é correto ou não. Eu acho que aqui não há certo nem errado. É aquilo que funcionar melhor para vocês. Porque lá está, nós temos pais e mães que dormem muito bem com o sleeping, conseguem dormir, e outras que não, que o barulho e os movimentos do bebê despertam aquela mãe, em vez de ser 2 em 2 horas, é 10 em 10 minutos. E portanto, o que é que acaba por acontecer às vezes? O bebê está no berço, ele tem o mesmo padrão de sono, portanto, ele desperta na mesma 2 em 2 horas, mas a mãe, se calhar, o tempo que não está ao lado do bebê está a dormir profundamente, enquanto que quando está ao lado do bebê está sempre em alerta, sempre a sentir os movimentos e os sons e pronto, e isso desperta mais. Portanto, eu acho que primeiro é ver o que é que realmente para vocês funciona melhor. Depois há aqui outra questão, que é, há bebés que no berço despertam de hora a hora e que perto dos pais, despertam uma vez ou duas por noite, ou até dormem a noite toda seguida. Então aí eu digo, claro, aí vamos manter o Manter. co-sleeping. Se o padrão de sono for o mesmo, eu já tenho algumas dúvidas, portanto, aí eu teria mesmo de dizer: ok, nas horas que o Tomás está a dormir, tu consegues dormir bem ou o teu sono é completamente fragmentado? Porque aí também temos de ter um bocadinho analisar o teu sono, não é? Como é que para ti está a ser. Mas se tu me disseres que não, para mim é muito pior eu ter de me levantar, ir ao berço, pegar nele e voltar para a cama. Porquê? Porque eu desperto muito e depois tenho muito mais dificuldade em adormecer. Então aí, certo, vamos manter o co-sleeping mais um tempo, pelo menos até esta fase de regressão passar completamente. Se calhar aí com 8 9 meses, então tentariam de novo, por exemplo. E aí, lá está, tentariam de uma forma que eu ajudo em consulta, portanto nós fazemos um plano, definimos uma estratégia e em vez de ser: olha, hoje eu vou tirar o Tomás da nossa cama e vou pôr no berço. Não, não é assim. Nós vamos habituar bocadinhos pequeninos, vamos arranjar uma estratégia para mudar o hábito de, por exemplo, mamar a dormir ou sempre no colo e vamos devagarinho alterar essa forma. Pronto. E aí eu se calhar indicava aí 7, 8 meses para tentarmos, por exemplo. Mas não há uma regra.
Relativamente ao mudar de quarto, a Academia Americana de Pediatria aconselha que seja pelo menos o bebê fique com os pais até aos primeiros 6 meses, mas idealmente até um ano. Portanto, o ideal seria o bebê ficar no vosso quarto por um ano e depois então fazerem a mudança. Agora, se, por exemplo. Não quero ir Não para o quero meu ir. quarto. Exato. Não quero. E isso coincide com aqueles timings que falámos de, portanto, o ano, não é? Os 12 meses, entre nós adaptarmos ao que é o ritmo Sim, dele versus ele adaptar-se aos sim, nossos, não é? A sim, mudança mas de aí, quarto. Pedro, eu não, há bocado se calhar não explica bem, mas eu aí diria que vocês o que podem fazer devagarinho, se vocês agora se deitarem um bocadinho mais tarde com ele, não é? Já que vão todos dormir ao mesmo tempo, se calhar não se vão deitar às 8, 9 da noite, não é? Muito cedo para vocês, claro. Até vamos, Ne- por acaso. Quem me Nove e dera, meia, quem me nove dera e às meia, vezes. 10, sim. Logística do dia, não é? Também nem Pois é sempre Sim, isso, conseguimos. É claro, preciso fazer um jantar, é preciso claro, mas dar ele os vai, banhos, claro. etc. mas ele vai. Mas Claro. ele temos Pronto, mas conseguido, pelo menos. devagarinho, devagarinho. Portanto, não, por exemplo, sei lá, de mês a mês, tentamos puxar para trás 15 minutos ou 20, para depois, quando chegarmos ali um ano e meio, se calhar já estar aí para a cama entre as 8 e as 8 e meia. Pronto. Mas devagarinho, não é preciso, não há, imagina, não há ali uma regra que, com 12 meses vou deitar às 8 da noite. Não. Percebes? Vamos andando para trás, devagarinho, devagarinho. Mas também temos, claro, mudança da hora e outros fatores que não é horário de verão, horário de inverno. Faz sentido um bebê de inverno, um bebê que tem 6 7 meses, estamos em pleno inverno, deitar o bebê às 10 ou 11 da noite, quando às 5 da tarde ficou de noite, quer dizer, não faz sentido o bebê quase não ter exposição à luz, não é? Porque depois de manhã, em vez de acordar às 7 ou 6 ou 7, se calhar já acorda às 8 ou 9, quer dizer, então não faz sentido, não é? Portanto, eu aí também acho que é fundamental ter essa consulta e acompanhamento para que nós possamos pensar um bocadinho também em que fase é que estamos, não é? Tanto o desenvolvimento do bebê como em termos de horário. E de onde é que achas que vem a polémica associada ao co-sleeping? Que há um tema muito quase de julgar os pais que fazem versus os que optam Uhum. logo por não por colocar o bebê à parte. Eu acho que há uns. Portanto, era uma prática comum e que sempre existiu há muitos anos, né? Provavelmente quando os nossos avós tiveram os nossos pais, e eu acho que ali por volta dos anos 90 houve muita independência em relação ao bebê, não é? Ao pôr no berço, a tudo. Ali é muito uma divisão e depois também o empoderamento da mulher, não é? E o facto da mulher trabalhar e de ter de estar, não é? Bem e dormir bem no dia seguinte, isso tudo. Com o desenvolvimento dos treinos de sono, que nós não fazemos, mas que existem, portanto, são métodos de choro que passam por deixar o bebê sozinho no berço a chorar até que ele praticamente desista e adormeça sozinho. No fundo, eles têm algum efeito, não é? E fazem com que o bebê, sim, durma muito mais tempo seguido, claro, por más razões, mas acontece, não é? Portanto, eu acho que foi um bocadinho tudo ligado. Esses três fatores fizeram com que se achasse que o co-sleeping não era a melhor forma, digamos assim, ou que não era talvez a mais eficiente. E há muito, acho eu, hum, talvez de algumas mulheres quererem mostrar tanta independência, não é? E que isso talvez seja uma forma mais dependente de criar a criança, vamos dizer. Que não é de todo, mas existe essa ideia. Certo, mas há alguma opção que seja melhor do que a outra, por exemplo, nos primeiros 12 meses de vida? É exatamente igual. Em termos de desenvolvimento, não há. A única coisa que é pior é não responder ao bebê. Ou seja, o bebé chora e deixa chorar e o bebé ficar sozinho e isso vai fazer com que o bebé desista de pedir ajuda, desista de chorar. Portanto, o bebé percebe que o choro dele não é atendido e desiste. Isso é que depois é mau. Portanto, criar com dependência é que leva à independência e não o oposto. Ou seja, criarmos um bebé dependente vai fazer com que ele se desenvolva depois na fase de criança e adolescente mais independente e não o contrário, embora as pessoas achem que é o contrário. Tocaste aí num ponto muito interessante que era efetivamente algo que nós queríamos falar, que são os métodos de treino de sono. Hum, Existem vários. Consegues-nos dar
ou enumerar alguns dos principais? Uhum. Existem, portanto, os falados treinos de choro, portanto, têm muitos nomes. O Cry It Out, é o choro controlado, é o método da caveira, Pronto, existem vários nomes. Todos esses é deixar o bebê sozinho a chorar e não responder ao bebê. E cada dia aumentas esse tempo de não resposta. Portanto, 5 minutos, 10, 15, bem, não quero estar aqui a explicar o método porque eu não quero que ninguém tente este método, mas passa por isso. Esse foi um método desenvolvido por um pediatra norte-americano há cerca de talvez 15, 20 anos e que ainda hoje no mundo é o método mais utilizado, infelizmente. Em Portugal já estamos completamente de lado com isso, não é? E já acho que acho que há informação e evidência suficiente para provar que não é o melhor método. Depois temos os métodos gentis, que são esses que nós trabalhamos. Portanto, são métodos que demoram mais tempo, obviamente, mas que respeitam e mantêm o vínculo do bebê com a mãe. E aí, nesses métodos, temos vários, existem vários nomes. Aquilo que nós fazemos na meia adormecida é, no fundo, um apanhado de vários. Portanto, é o nosso próprio método, mas que junta aqui um bocadinho de cada um dos outros, nunca sem deixar chorar, claro. O deixar chorar aqui neste método Cry It Out, e uma vez que é tão utilizado globalmente, não é? Como indicaste, achas que tem algum motivo, alguma força de verdade? Não é? Como normalmente as gírias ou essas utilizações massivas de coisas é porque têm um resultado ou uma praticidade, por isso é que as pessoas continuam a implementá-lo. Porque é que achas que é tão utilizado hoje em dia? Bem, é cada vez menos, não é? Certo, cada vez Pela menos. evidência, exato. A questão é que funciona, só que pela razão errada. Portanto, mas como funciona? Hum, a questão é, o método que eu te vou dar, tu vais demorar 3, 4 semanas e se calhar vai demorar, vais ter paciência, vais ter de, portanto, adquirir. Basicamente, o nosso método passa por substituição de hábitos, ou seja, tu vais habituar o bebê a um hábito novo, vais fazer esse hábito por um tempo e depois vais calmamente largando esse hábito antigo e mantendo o novo. E isso demora tempo, não é? E temos de ter vontade, não é? Para fazer, etc. Portanto, acaba por. hum, o outro método é um método muito rápido que, pronto, tem logo efeito. Portanto, a pessoa que está cansada procura o caminho mais curto, não é? Mas já atenção, é cada vez mais, existem tanto mais especialistas, não é? Digamos, contra, e em Portugal acho que já quase penso que já não conhecer assim ninguém mais mediático que o utilize. Certo. Pronto, fala-se muito neste método e os avós, não é? Sim, Eh, Entre muitas outras coisas, sim. dizem, não, deixa chorar um bocadinho que é para ele se Aham. habituar. Uhum. Portanto, isto acaba por ser um bocadinho polémico e eu acho que tem que ver com outras gerações e se calhar falta de informação. Agora temos excesso dela e às vezes é difícil Filtrar. filtrar pelo que está correto e se calhar há várias respostas certas, por isso é que um serviço como o vosso pode ajudar bastante Uhum. Sim. nessa ajuda. Repassando a expressão. Aham. Existem outras formas, não é? Portanto, quando nenhum destes métodos te resulta, Uhum. tem-se vindo um aumento na utilização de melamil Sim, nos be melatonina em suplemento. Uhum. O que é que, além disto, isto é algo que tu sugeres aos pais utilizarem? Em que casos? Porque é que os pais utilizam? Não, olha, eu não sugiro. Vou-vos contar um bocadinho. Eu fui ao último Congresso Mundial do Sono, foi no Rio de Janeiro, o ano passado, e falou-se muito disso. É realmente preocupante a quantidade de pais que utilizam melatonina. Nos Estados Unidos, na Europa não existe isso em tantos estudos, mas nos Estados Unidos estima-se que cerca de 50% dos pais que têm dificuldades no sono tentam usar sem sequer procurar um médico ou um apoio profissional para o fazer. Portanto, simplesmente compram o suplemento e dão. Nós não sabemos, não existem ainda ensaios suficientes para demonstrar o efeito a longo prazo. O que é certo é que a melatonina é uma hormona e essa hormona é, portanto, criada e libertada pelo nosso organismo. Ora, se nós suplementamos isso, é como se o organismo do bebê depois ficasse preguiçoso quanto a produzir e a libertar melatonina.
Portanto, eu não aconselho de todo. Já tem sono, exato. Não, não. Se calhar não é uma muito boa ideia fazer um podcast com um bebê. Disclaimer. Ele gosta muito de conversas longas, mas Pois é. efetivamente já está com sono. Mas eu acho que já está a ficar um bocadinho. Tá, Que ele já está a ficar aqui um com as bocadinho. sobrancelhas vermelhinhas. não é? A ficar. Já Uhum, é. é. E esse, se ver esse atirar para Sim, trás aham. também é um sinal de sono. Tenho aqui todos explicados, depois podem ver. Boa. Com mais Boa. detalhe. Nós vamos é marcar uma consulta, porque pronto, já percebemos que estamos aqui a fazer se calhar algumas coisas não tão corretas. Sim, eu não diria que não corretas, acho que se pode Não sempre melhorar. tão. Sim, Eu exatamente. acho que ao fim de um tempo nós temos de perceber se, ok, se eu estou cada vez a ficar mais cansada, imagina, é começares a pensar que o cansaço que tens hoje, se o padrão de sono dele se mantiver, o teu Vai cansaço piorar. vai sempre, exato, vai sempre piorar, porque tu, com o acumulado dos dias vais estar cada vez mais cansada. Portanto, a não ser que tenhas uma grande rede de apoio e que consigas, sei lá, dormir compensar de alguma forma, não é? Dormir durante o dia, ou pronto, ou ter muita ajuda, que realmente nós não, em Portugal neste momento não temos, não é? É muito escasso. É difícil, porque o cansaço vai acumulando e cada vez é pior, porque nós estamos cada vez mais cansados. Nós estamos sempre à espera que a fase passe, Melhor, que não a é? regressão passe, então deixamos passar o tempo e a verdade é que se calhar estamos a criar hábitos que não vão ajudar no futuro. É, Pronto, é sim. mais por aí. E também, Melissa, se eu agora te propuser uma estratégia, tu se calhar vais fazer agora mais facilmente do que se calhar daqui a 3 meses, certo? Porque vais estar menos cansada, não é? Portanto, também há esse fator. Olha que das coisas que eu mais ouço em e-mails de feedback e mensagens é porque é que eu não procurei ajuda antes. Mais cedo, Uhum. pois. Nós temos aqui uns últimos temas que eu se calhar vou apanhar a Melissa desprevenida, mas eu acho que era importante, na mesma ótica do e registro de podcast que estamos a fazer hoje, deste episódio, de relatares um bocadinho o que é ou que impactos é que tu achas que teve a privação de sono, porque a privação de sono ou maus hábitos de sono aqui nos bebés, pronto, acabam por impactar sempre o casal, não é? E de que forma é que tu achas, assim, 2 ou 3 pontos que te impactaram a ti? E depois comentamos. Uhum. Então, já antes de eu estar grávida, porque na gravidez uma pessoa tem sono, não é? Muito, bastante, de sobra. Mas já antes sempre fui uma pessoa que eu gosto de dormir. E gosto muito de dormir pelo menos as minhas 8 horas por noite. Gosto de não ser interrompida. Pronto, gostava. Hoje em dia as coisas são um pouco diferentes. E eu sinto que, para mim, mexe assim um bocadinho com o meu bem-estar também. O facto de eu não conseguir dormir tanto. Hoje em dia estou um pouco mais habituada, não é? Lá está. Os hábitos Sim, de nós criança, pronto, habituamos. passa. Sim. Mas eu sinto que mexe um bocadinho comigo, sim. E sinto que em noites em que eu não descansei tanto, que durante o dia eu estou completamente esgotada, não tenho energia, só quero estar no sofá, sinto-me se calhar um bocadinho com menos paciência. Quando ele já começa assim a ficar mais agitado, eu sinto-me também com um bocadinho menos paciência. Se calhar já não o estimulo tanto durante o dia para fazermos as nossas brincadeiras, porque eu também estou cansada. Ou seja, eu acho que não ajuda em nada. E não só com o bebê, mas também na relação dos pais. Ou seja, o facto de agora dormirmos separados, não é? Estamos na mesma cama, mas estamos separados também. Uhum. A mim incomoda-me, entre aspas, um bocadinho, porque eu adoro ter o meu bebê ali ao meu lado. No entanto, eu sinto falta de ter o meu companheiro do meu lado, não é? A nossa relação também vai muito por aí. E se calhar lá está, eu acho que é a paciência que diminui quando eu sinto essa privação de sono. E depois, eu pelo menos sou uma pessoa que gosta de ter tudo muito sob controle e ter as coisas feitas. Por exemplo, eu em casa eu não consigo ter as coisas arrumadas, eu não consigo ter a casa suja, eu não consigo nada disso. E se há dias em que ele está um bocadinho mais agitado e eu não consigo fazer as coisas, parece que entra ali um bocadinho em stress e sou inútil. Chega ao final do dia, o que é que eu fiz hoje? Nada, dei colinho, pronto. O que é ótimo, não é? Mas, no entanto, é o nosso subconsciente que pensa essas coisas. Olha, aquilo que as mães se queixam mais é a falta, é tal e qual isso que estavas a dizer, é a falta de. É a perda de paciência, não é? Para fazer atividades diferentes e coisas diferentes com o bebê. É uma irritabilidade muito maior, ou seja, que depois acabam até por discutir muito mais. Qualquer coisinha, uma coisinha que se calhar não te incomodava nada no Pedro, Fim do mundo. nesses dias incomoda-te 10 vezes mais, não é? Estás a Pronto. respirar? Não é? Às Exato. vezes só respirar. Exato, é isso. E não sei se a ti te acontece, mas as mães também se queixam muito de quando dormem mal, só lhes apetecer comer porcaria, entre É, aspas, acontece também. não é? A pessoa Ultimamente. a pessoa parece que quer conforto de outra forma, e então
Pronto, depois, só que depois lá está, é aquela bola de neve, não é? A pessoa também acaba por comer coisas que se calhar não são tão saudáveis e acabamos por nos sentir depois pior outra vez, não temos paciência para sair de casa, não temos tanto contacto com a luz natural, também nos faz sentir pior, portanto é tudo depois um acumular. Sim, ou seja, eu acho que até houve uma fase que nós até comentámos isso, que eu queria comer croissants todos os dias, eu queria chocolatinhos todos os dias. E acho que foi nessa fase em que ele estava a acordar de uma em uma hora. Eu sentia que precisava de energia, o açúcar acaba por nos dar isso, né? Então eu ia sempre atrás dessa fonte. Depois, o facto de agora estarmos numa altura em que está super mau tempo. Eu gosto imenso de sair de casa com ele, pego nele, pego no carrinho e vamos dar uma voltinha ali ao pé da nossa casa, às vezes até para ajudar a adormecer, para adormecer de outra forma. Aham, Para eu perfeito. também respirar, assim, o ar puro, mas com este tempo é impossível, não quero pô-lo na rua, está frio, está a chover, nem eu parece que fico logo deprimida quando vejo que não está sol. Mas olha, nesses dias que as noites forem muito más, piores do que aquilo que já são e que tu estás extremamente cansada, eu diria que uma caminhada matinal com ele é o melhor. E permitir-me um chocolate. Sim, claro, sim, claro. Mas olha, uma caminhada vai ajudar que o teu círculo circadiano se regule melhor nesse dia, tu vais te sentir melhor e depois também na noite seguinte provavelmente dormes um bocadinho melhor. Portanto, eu diria uma caminhada logo de manhã. E mesmo que não esteja sol, a luz natural está lá, ok? Os benefícios estão lá, não é preciso haver sol, está bem? É só agasalhar-nos, É ter só, esses exato, cuidados ter esses e cuidados, não deixar de ir. exato, mas Ok. não deixar de ir. Isso é Por acaso eu cá fundamental. por deixar de ir, porque tenho Ficar um medo dia que ele inteiro em fique, casa, pois. sei lá, apanhe uma corrente de ar, fique assim mais doente, ou não é? Aqueles medos Uhum. de mãe, eu não Sim, quero que ele mas fique não, doente. sim, desde que ele esteja protegido, não há problema nenhum. Último tema, que pronto, uma vez que começamos de manhã, falámos, é que chegamos a um nível de cansaço ao final do dia, e nós tentamos fugir um bocadinho do que são os ecrãs. Uhum. Pronto, os ecrãs são aqui também mais um tema polémico, não é? Que tu adoras? Que ele adora, apesar de nós fugirmos a sete pés com ele, de estar a olhar para a televisão, mesmo às vezes a passar, ele não conhecendo a televisão, ou não conhecendo o que é efetivamente, aquelas luzes todas, ele atira-se para trás para olhar. De que forma é que nós enquadramos, porque pronto, também gostamos de ver um filme aqui e ali, de que forma é que nós enquadramos o estar com o bebê e a televisão, porque é algo muito comum na casa dos portugueses. Pois, é verdade. A tendência é a televisão estar ligada, não é? De fundo. Eu diria para o sítio que estão, por exemplo, o ginásio, o parque, o sítio que o bebê está ali a brincar, quando estão a fazer brincadeiras, tentarem sempre que o bebê fique de costas para a televisão. Isso é fundamental. E tentarmos não estar com o bebê ao colo e com o nosso telefone. Portanto, para que ele também não. Porque vamos lá ver, também é depois quando são maiores, não é? Quando são crianças, 2, 3 anos, é óbvio que querem ver e têm curiosidade pelas luzes e pelo que é, mas também porque querem sempre fazer o que os pais estão a fazer, não é? Portanto, se é isso que veem os pais a fazer desde que nasceram, depois há uma dificuldade maior em nós explicarmos que eles não podem, não é? Portanto, sempre virar de costas para a televisão, tentarem ao máximo virar de costas e tentarem que portanto, quando estão mexendo no telefone, não estarem com ele, portanto, tentar sempre pousar, tentar, sim, por exemplo, ouvir mais podcasts. Em vez de Sim, verem vídeos, pôr só que um fone de um lado e ficar sim. a ouvir um podcast, porque a pessoa às vezes sozinha com um bebê, não é? Precisa de, às Algo vezes mais? se entreter, Uhum. não é? Porque quer dizer, acaba por sentir essa a falta, não é? Disso, mas ouvir mais podcasts, pôr ali só um fone de um lado e estar a andar pela casa e isso, e claro, estar sempre a ouvir o bebê e com o bebê, mas pronto, de uma forma, pôr música, muita música e, e tentarem ao máximo não desligarem mais a televisão se ele tiver virado ou se não conseguirem mesmo evitar. Mas evitem ao máximo, especialmente quando ele crescer, evitem ao máximo. Só uma pergunta. Nós, por acaso, acabamos de fazer muito, eu acredito que muita gente o faça, porque lá está também. Era do digital, é tudo telemóvel, telemóvel. E apesar de nós termos a nossa família muito presente, as avós acabam por ligar muitas vezes, querem ver o menino. O que é que nós fazemos? São videochamadas, ele Sim, acaba aí tudo por. bem, sim. Uhum. Não há. Videochamada, tudo bem, sim. Ok. É mais porque aí, imaginem, a imagem que está na videochamada é sempre constante, as cores que ali estão são sempre constantes. Aquilo que vicia, aquilo que é alucinante, aquilo que dá vontade de ver mais é o facto das cores e as imagens estarem sempre, aquele estímulo de mudança constante, é isso que prende.
Enquanto que estar ali uma cara do outro lado, claro que a avó vai falando isso, mas quer dizer, não está, as cores tudo estão mais ou menos constantes, portanto não faz tanto esse efeito. O que é muito é não é, os Os desenhos animados, animados, cheios de isso, claro, porque, cores. exato, seis de cores, tudo a mudar, tudo, quer dizer, claro que o bebê fica, uau, isto é diferente de tudo aquilo. Portanto, o bebê está a olhar para a sala, para os brinquedos, quer dizer, está sempre tudo parado, não é? Portanto, óbvio que vê uma coisa ali que está sempre a mudar, cores, o estímulo está sempre a ser alterado. É óbvio que isso o prende muito mais, não é? Portanto, videochamadas está ok, também não vão estar 2 horas, não é? Portanto, 10, 15 minutos por dia não tem mal nenhum. A partir de que hora, mais ou menos, é que nós devemos parar com o estímulo e tentar que ele. Ou seja, durante o dia, ele depois acaba por fazer as cestas e tudo certo. Mas para a noite, não é? Para o sono noturno, a que horas é que nós Cerca devemos. de 45 minutos a 1 hora antes. Não vale a pena parar em 3 horas antes. Não, é demasiado. É demasiado. 40 minutos, 50, 1 hora e antes das cestas, os 5 minutos. Ah, ok. Às vezes até digo, olha, uma coisa pequenina, ir para o vosso quarto, por exemplo, trocar a fralda, pronto, e aí deixam, fecham só um bocadinho as cortinas, por exemplo, um ambiente um bocadinho mais calmo, ou põem uma musiquinha de fundo assim mais calma, pronto. Mas 5 minutos durante o dia e à noite 45 a 1 hora. Chega, é suficiente. Muito bem, Carolina, foi um gosto. Eu sei que Obrigada. teríamos aqui ainda pano para mangas, há muitos, Mas muitos falamos. E muitas temas. questões. Uhum. Da próxima vez que eventualmente pudermos vir a repetir, talvez até o Tomás já fale qualquer coisa. Mas foi um gosto ter-te cá. Muito obrigado pelo trabalho que estás a fazer e para nós é um prazer dar palco a este tipo de projetos. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Adorei conhecer-vos. Estou Obrigada. mesmo muito contente. Igualmente. Espero que o Vamos vosso marcar uma projeto. consulta. Claro que sim. Claro que sim.